Fala aí, galera, eu sou Renato Moterani, esse é o canal Peixe Grande, Aquarismo e Exóticos Portugal. Sim, tenho andado meio sumido, muita coisa para fazer, viagens, né? Inclusive nessa semana que eu gravo esse vídeo, estamos indo para Málaga, na Espanha, para mais uma feira de répteis, então tá corrido o tempo. Mas agora tá entrando, né? A gente está no meio do outono aqui na Europa, já vai entrar o inverno, então devo sobrar um pouquinho mais de tempo para poder gravar um pouco mais de vídeos aí, editar um pouco mais de vídeos para vocês, né? E em breve vou estar fazendo vídeo sobre répteis também, né? Hoje eu tenho uma coleção grandinha de répteis até, então em breve vocês vão ver isso daí. Mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre BSF, a Black Soldier Fly, mais especificamente sobre a farinha dela e o seu uso em rações para peixes ornamentais, principalmente, né? Isso porque eu vi um comentário aqui no último vídeo que eu fiz sobre BSF, comentário aqui do Giovanni Gonçalves. Não me lembro, mas parece que tem uma pessoa com um nome muito parecido que formula rações no Brasil para empresas grandes do aquarismo, mas deve ser coincidência. O comentário dele foi o seguinte: boa tarde, precisava entender mais de nutrição e também de BSF para falar isso. Um bom youtuber, mas nutrição não é o forte. O Brasil agradece. Por estar na Europa, deveria entender também o fator principal, que é a sustentabilidade na alimentação animal e humana. Mas isso é um nível superior, poucos entendem ainda. Esse comentário me chamou a atenção e eu decidi fazer um vídeo só para falar um pouquinho mais sobre o que ele está dizendo aí, tá? Não sobre a opinião pessoal dele, isso não quer dizer nada para mim, estou pouco me lixando, mas vamos falar sobre dados, sobre realmente o que importa, números, né? Primeiro, vou começar pelo final, essa questão de sustentabilidade europeia. Gente, a Europa é um dos lugares mais hipócritas do mundo para falar de meio ambiente e sustentabilidade. Por que eu falo? Mas por que tá falando disso aí, Moterani? A Europa não é um lugar maravilhoso? A Europa é um lugar maravilhoso, sim. Aqui em Portugal, o meu filho, o Piero, está numa escola pública e a escola é excelente. A escola pública aqui é melhor do que a escolinha que ele fazia paga no Brasil. Aqui você pode andar à noite, meia-noite, às vezes eu vou passear com ele de bicicleta aqui na rua, com o celular na mão, vendo alguma coisa, vendo um videozinho, o que quer que seja, e você não tem medo de alguém chegar e te assaltar. Aqui você anda pela rua, quando vem um motoboy perto de você, você não fica com medo, porque você sabe que não é assalto. Se você vê duas pessoas numa moto, você não sai correndo, porque você sabe que não é assalto. Então, isso é uma parte boa, realmente, de viver na Europa. Mas a parte ambiental é muita hipocrisia que existe. Então, vou citar dois casos para vocês. Primeiro, a questão: o Brasil tem um tal do Fundo Amazônia, né? Que é um fundo internacional, né? Países põem dinheiro nesse fundo para preservação da Amazônia, né? Do meio ambiente. A Europa é muito preocupada com o meio ambiente. Tanto que até pouco tempo atrás, esse fundo estava suspenso o pagamento, né? Porque o Bolsonaro, mauzão, estava destruindo a Amazônia. Aí agora que o Lulinha Paz Amor entrou, né? A coisa já voltou a ser paga, né? Tudo bem. O Brasil está batendo recorde de queimadas, desmatamento, nunca se desmatou tanto o Cerrado, mas tudo bem, né? É um desmatamento do amor, como as pessoas dizem, né? O desmatamento e queimada do amor. O amor venceu. Mas deixemos a política brasileira de lado. Vamos falar do Fundo Amazônia. O principal patrocinador desse fundo é a Noruega. A Noruega é um país que tem uma história muito longa de defesa do meio ambiente. Aí eu pergunto para vocês, qual um dos pouquíssimos países, eu acho que tem 3 ou 4 países no mundo só, que ainda tem caça à baleia? Adivinha? Nossa! A Noruega é um deles. A Noruega caça baleia comercialmente. O Japão também caça, só que o Japão ainda mete o louco dizendo que não, nós caçamos para pesquisa. Nós estamos pesquisando baleias e temos que matar a baleinha para poder pesquisar. Depois que a gente mata a baleinha, né,
a gente aproveita e vende ela no mercado como carne. Mas é pesquisa. A Noruega não, a Noruega fala que caça comercialmente mesmo e dane-se. E está muito preocupado com o meio ambiente brasileiro. O deles, eles caçam baleia mesmo, fazem o diabo. Aqui a gente tem também nas Ilhas Faroe, aqui em cima, não sei se é Finlândia, Islândia, onde que tem um festival deles que eles arrebanham um cardume de baleias piloto, levam para uma enseada rasa, né, uma baía bem rasa, e lá eles massacram esse cardume de baleias com facas e com foices. Se vocês depois quiserem saber sobre isso, joga no Google, baleia piloto Ilhas Faroe. Vocês vão ver assim uma coisa bizarra, aquele mar negro e na Bahia todo vermelho de sangue. Mas a Europa realmente é um exemplo de sustentabilidade e de meio ambiente, né? Fora a questão energética. Daqui, acho que 2030, 2035, na União Europeia não vai mais se produzir carros a combustão. Vai ser só carro elétrico, que você vai carregar na tomada da sua casa, que tem energia produzida numa termoelétrica, que agora está sendo tocada a óleo diesel ou carvão. Então é bem hipócrita. E eu tenho um pouco de nojo de algumas coisas dessa pauta progressista de sustentabilidade, porque vamos ter que comer alternativas de proteína. Vamos ter que comer vírgula. A população pobre vai ter que comer grilo, comer larva de mosca, essas porcariada toda, né? Porque a elite dominante vai continuar comendo o seu filé mal passado, né? Então a sustentabilidade é para os pobres e a comida boa é para os ricos, né? Então eu tenho um pouco de nojo desse negócio, dessa pauta de sustentabilidade e tal. Do jeito que a coisa está indo, na progressão, se a gente não tiver algum evento que mude esse caminho, daqui a uns anos, se você fizer um churrasco na sua casa, você vai ser preso. Você está queimando carvão, e fazer um churrasco usando carvão é um desperdício energético muito grande, porque você está perdendo calor para o ambiente, usando floresta, né, para fazer carvão, para perder calor para o ambiente, e assando carne de boi. Nossa, o boi é um animal do mal, porque ele produz metano, porque ele polui, porque precisa de um espaço gigantesco para produzir boi. Então se você fizer um churrasquinho na tua casa, você vai ser preso ainda. Mas a elite vai continuar com as suas parrilhas, comendo aquele filezinho bem gostoso. Então tem um pouco de nojo desse discurso de sustentabilidade, não sei o que, essa coisa meio progressista de esquerda aí, né? Mas enfim, isso aqui não é para falar de esquerda e de direita. Vamos voltar a falar sobre BSF, que é o interessante, tá? Lembrando que essa é a minha opinião, isso não reflete a opinião da loja para a qual eu trabalho, né? Nem das pessoas com que trabalham comigo trabalham. Acho que é isso. Enfim, né? E eu quero falar sobre esse ingrediente. Não estou falando sobre a ração XYZ, porque BSF é utilizado no mundo inteiro já como uma alternativa. Então, realmente, eu vou concordar com o Giovanni. Eu não conheço de BSF, não sou especialista em nutrição, não sou um zootecnólogo, né? Conheço algumas coisinhas, gosto muito de pesquisar. Então, quando eu vejo alguma coisa que me chama atenção, eu gosto de ir lá e pesquisar um pouco mais a fundo. Não sou especialista, mas tenho algum conhecimento com referência a isso. E como que você pesquisa, né? Isso é uma dica para vocês quando vocês quiserem pesquisar alguma coisa por aí. Vocês podem usar o Google, sim, mas procurem artigos científicos. Um artigo científico, ele tem uma metodologia para evitar muitas variáveis. Então não é aquela pessoa que tem um aquário, alimentou uma semana com uma ração, com uma semana com a outra ração, e aí ele falou que a ração X é melhor porque ele viu que é melhor. Não. O trabalho científico tem metodologia, tem replicação, então você consegue ter resultados mais palpáveis, mais confiáveis. Esse negócio de o Instagramer não sei o que fala que é maravilhoso. É claro que ele vai falar que é maravilhoso, ele ganha ração. Em alguns casos ele ganha até dinheirinho para falar bem da ração. É claro que ele vai falar que é maravilhoso. Então procurem artigos científicos. No outro vídeo que eu fiz sobre BSF,
Eu falei que não ia mostrar artigos científicos, né? Então, dessa vez eu vou mostrar para vocês artigos científicos publicados sobre o que eu estou dizendo, para vocês verem que isso não é coisa que eu tirei da cabeça, inventei e estou aqui falando porque eu não gosto de BASF, não gosto de larva de mosca, então estou falando mal da BASF. Não, vou pegar artigos científicos para vocês verem aqui. Primeiro artigo aqui que eu tenho, falando sobre a sustentabilidade. Qual que é o grande problema hoje da aquicultura? Você tem uma produção de farinha de peixe limitada no mundo. Essa produção anual ela está estabilizada. Só que o setor de aquicultura ele está crescendo. Logo, você tem uma demanda crescente por uma matéria-prima que não acompanha esse crescimento. E isso daí é um grande problema, porque se você tem uma demanda maior e uma oferta menor, o preço sobe. Então, a principal razão para você procurar uma outra fonte proteica é disponibilidade e preço. Nesse ponto, o uso de insetos acabam sendo uma boa alternativa, porque eles conseguem ser produzidos num espaço menor, utilizando muitas vezes resíduos da indústria. Então, basicamente, resto. No caso da Black Soldier Fly, ela pode ser usada até lixo doméstico, lixo orgânico, você pode utilizar para produzir BASF. Então, sim, BASF pode ser produzida a partir de lixo orgânico, de dejetos vegetais, dejetos animais. Essa é a grande vantagem dela. E o perfil nutricional dela é similar, não é igual, similar à farinha de peixe. Então começou a ser usado, a ser aventada essa possibilidade de utilizar a farinha de BASF na aquicultura de corte, produção de alimento para gente. Por que eu falo aquicultura de corte? Porque, gente, o volume produzido de ração para aquicultura de corte é imensamente maior do que o volume para ração de peixe ornamental. O peixe ornamental é um negocinho desse tamanho, enquanto que a aquicultura de corte é uma coisa gigantesca. Tá? Então, quase todos os estudos que você tem falam sobre aquicultura de corte, peixe para carne. E esses estudos, o que eu achei aqui que foi mais longo foi 6 meses. Então você não tem um estudo de longa duração mostrando se você tem complicações ou se você não tem do uso de uma ração com BASF para a saúde dos peixes. Simplesmente não existe nada ainda publicado com relação a isso. Todos os trabalhos focam em curto período de tempo, porque o peixe para corte vai para o saco depois de pouco tempo. Tenho aqui um estudo interessante feito com o Paulistinha, o zebrafish, né, o Daniel Herriot, que foi um estudo de 6 meses, esse que eu falei para vocês, acompanhando desde de alevino até a fase adulta deste animal. Vou deixar todos esses artigos, estão aí na tela. Quem quiser saber mais, ler o artigo inteiro, é só pegar o nome, joga no Google que vocês vão achar o artigo e vocês podem ler o artigo inteiro. O presente estudo investigou pela primeira vez os efeitos da administração de dietas à base de mosca soldado negro, Black Soldier Fly, né, BASF, no período de 6 meses, desde larvas até adulto. Os peixes foram divididos em 3 grupos experimentais. Grupo controle, alimentado com dieta de farinha de peixe e óleo de peixe. O grupo A, alimentado com 25% de substituição por BASF. E o grupo B, alimentado com 50% de substituição de BASF. No que diz respeito ao comprimento padrão, o grupo A, tanto o grupo A quanto o grupo B, foram significantemente menores do que o controle. Ou seja, tanto o grupo A quanto o grupo B cresceram menos do que o controle. Ou seja, os peixes tiveram um crescimento menor do que o grupo que foi alimentado com ração à base de farinha de peixe. Esse aqui estudo conclui que a dieta com BASF reduziu o crescimento dos peixes comparado com uma dieta feita só com farinha de peixe. Tá? Trabalho científico tá aqui para vocês. Tem muitos trabalhos, tem dezenas de trabalhos feitos com BASF, tá, gente?
Então quem quiser procurar vai ter um monte aí. Eu estou pegando alguns só para mostrar para vocês. Como eu falei no vídeo anterior sobre o BASF, as conclusões são divergentes. Sempre que você tem trabalhos que indicam caminhos divergentes, cuidado, porque pode ter alguma coisa que ainda não foi descoberta a respeito disso daí, tá? Então, esse trabalho aqui que eu vou falar para vocês é uma tese da Universidade do Porto, aqui de Portugal. Então, tá em português, para quem tiver mais dificuldade, que foi a avaliação do BASF como substituto na farinha de peixe em dietas para curvina europeia, tá? Crescimento, digestibilidade, composição corporal e aceitação do produto pelo consumidor final. Aceitação do produto não vou comentar porque não vem ao caso, tá? Então, algumas coisas interessantes aqui. Primeiro aqui, ela fala sobre a farinha de peixe, que são as principais fontes proteicas, né, para a ração de peixe. Nas últimas 2 décadas, a utilização de farinha de peixe aumentou de 15% para 65% e o uso de óleo de peixe de 15% para 85%. Desde 1976 até 94 foram produzidos 30,2 milhões de toneladas de farinha de peixe, tendo esta produção diminuída nos últimos anos. Atualmente a produção de farinha de peixe estabilizou em cerca de 5 a 6 milhões de toneladas por ano. Contudo, os preços do mercado das farinhas de óleo de peixe têm aumentado desde o ano 2000. A farinha de peixe possui um perfil nutricional ideal, satisfazendo os requisitos da maioria das espécies de peixes cultivadas em aquicultura. Contudo, devido à subida acentuada dos preços da farinha de peixe e do óleo de peixe, aliada à baixa disponibilidade dessas matérias-primas, o setor de aquicultura viu-se obrigado a reduzir a utilização das mesmas, através da incorporação nas rações de fontes proteicas e lipídicas alternativas. Então, a mudança não foi por sustentabilidade, por meio ambiente, foi por preço, ok? Que é o que eu falei no outro vídeo. O BASF não é um super alimento, a matéria-prima dos deuses, não. Ela é um substituto barato para uma matéria-prima cara e mais escassa, ok? Trabalho científico, quem quiser olhar mais, tem aqui todas as referências que a pessoa utilizou. As referências, pessoal, são outros trabalhos científicos publicados que ela utilizou para embasar a afirmação dela no trabalho, ok? Assim, a farinha de inseto surge como uma alternativa potencial à farinha de peixe, dado que a maioria das espécies de insetos reproduz-se com facilidade e crescem rapidamente, podendo ser criados a partir de produtos de baixo valor econômico e seus desperdícios, seus restos, né, podem ser utilizados como fertilizantes. Os insetos apresentam um teor reduzido de hidratos de carbono, contudo são ricos em quitina, cujos efeitos nutricionais ainda não se encontram totalmente estudados. Embora alguns estudos mencionem que a quitina pode melhorar o estado imunológico dos peixes, esta pode afetar negativamente a sua performance de crescimento e ser um alergênio. Assim, é geralmente aceito que a quitina é um dos principais fatores que limitam a utilização de farinha de inseto na aquicultura. A farinha de Hermetia, BASF, tem sido avaliada como um ingrediente para rações de peixes de aquicultura, principalmente em espécies de água doce. A substituição de farinha de peixe por BASF foi testada no peixe-gato amarelo, na truta arco-íris e na carpa comum. Esses trabalhos demonstraram que a BASF pode ser utilizada para substituir 48%, 50% e 100% da farinha de peixe em dietas para truta arco-íris, peixe-gato amarelo e carpa comum, respectivamente, sem afetar o seu crescimento. Em peixes marinhos, a BASF foi apenas avaliada no pregado, que é um peixe, um tipo de linguado aqui da Europa. Na dourada, robalo europeu e robalo japonês. E na fase marinha do salmão do Atlântico. Tá? Os resultados demonstraram que a inclusão de BASF a 19,5%, 64% e a 100% é possível sem afetar negativamente a performance de crescimento e a digestibilidade em dietas para robalo europeu,
robalo japonês e salmão do Atlântico, respectivamente. Então, olha a diferença na quantidade de BSF que você pode colocar nessas rações sem afetar negativamente as espécies. 19,5 em uma, 64 na outra e até 100% no caso do salmão. Por outro lado, a performance do crescimento na dourada foi menor em peixes alimentados com 10, 20, 30% de BSF comparativamente à dieta controle à base de farinha de peixe. Apresentando os 3 níveis de BSF testados, os valores de crescimento semelhantes entre si. No pregado, a substituição da farinha de peixe por BSF em todos os níveis testados, 17, 33, 49, 64 e 76, afetou negativamente a performance de crescimento dos peixes e a digestibilidade das dietas. Assim, existem grandes diferenças entre as espécies quanto ao potencial uso de BSF como substituto à farinha de peixe. Não sou eu que estou dizendo, não sou especialista em BSF nem em nutrição. É um trabalho científico que está dizendo isso daí. Vai questionar o autor do trabalho. No presente estudo, no caso ainda da corvina europeia, a inclusão de 30% de BSF conduziu a uma diminuição na performance de crescimento da corvina comparativamente à dieta controle, ou seja, só com farinha de peixe. A diminuição foi observada em alguns estudos, foi associada à diminuição da palatabilidade, mas aqui no caso não foi a palatabilidade. Os animais comeram tão bem a ração com mais BSF como a ração controle. E aí o que ela assume como a causa para esse menor crescimento foi a quitina, que é o que eu citei no outro vídeo que eu falei. A quitina é um fator limitante, porque em algumas espécies a presença da quitina, que é a casca, né, a pele das larvas, a partir de certa quantidade, a quitina que tem nessa farinha acaba sendo um fator antinutricional. Ela inibe a absorção dos nutrientes da ração. Está aqui também no estudo, não sou eu que estou inventando isso daí. A inclusão de 2% de quitina em dietas para híbridos de tilápia conduziu a uma diminuição do seu crescimento, eficiência alimentar e digestibilidade dos nutrientes da dieta. Simultaneamente, uma diminuição do crescimento, eficiência alimentar e digestibilidade dos lipídios foi observada no salmão do Atlântico quando alimentado com a dieta à base de farinha de camarão com teor de quitina de cerca de 2%. No presente trabalho, o conteúdo de quitina das dietas com inclusão de BSF aumentou até 1,6% na dieta de 30%. Portanto, o seu efeito na diminuição do crescimento e na utilização dos alimentos deverá ser tido em conta. Então, cuidado com a quitina, resumindo o que ela está dizendo aqui. E para finalizar aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês esse último artigo. Esse artigo aqui, ele é uma coletânea. Então, para você fazer um artigo científico, você pode fazer um experimento, realizar um experimento e postar as suas conclusões, os seus resultados. Mas você também pode fazer uma revisão. Você pode pegar outros trabalhos científicos e fazer uma análise, uma comparação deles, inclusive, e publicar isso daí também. Também é um trabalho científico. E esse aqui fez isso. Esse trabalho, esses autores, eles analisaram 47 publicações científicas que avaliaram 23 espécies diferentes de peixes. No caso, focando a alimentação com BSF. Qual foi o resultado que eles tiveram? Resumidamente para vocês, eles perceberam que, dentro do grupo de onívoros, não teve grandes diferenças em crescimento, ganho de peso, sobrevivência. Ok. Ainda assim, 2 espécies mostraram crescimentos inferiores nas dietas com BSF comparado à dieta com farinha de peixe. E em carnívoros e herbívoros, o desempenho foi inferior das dietas com BSF. E aqui tem o final aqui, né, a conclusão deles, tá? Em conclusão, a farinha de BSF pode ser um substituto parcial da farinha de peixe na formulação de apenas algumas espécies específicas. Ou seja, para alguns peixes só, né? Não mais que 30%. Aviso especial deve ser considerado sobre carnívoros e espécies herbívoras, porque a utilização de BSF nas espécies
pode comprometer seu desempenho. Não sou eu que estou dizendo, porque eu não entendo de nutrição nem de BSF. É um trabalho científico publicado aqui. Não existem trabalhos indicando para um Oscar qual que é o rendimento dessa ração para um Oscar. Prejudica? Não prejudica? Em rações com quantidades mais altas de BSF, foi observado inflamação do intestino dos peixes. Não tem estudo dizendo que não faz mal, mas existem vários estudos dizendo que em certas quantidades você tem prejuízo para certas espécies de peixes, mas cada um é livre para fazer o que quiser da sua vida e dos seus peixes e viva a sustentabilidade. Quem achar que isso está certo, pode comer hambúrguer de grilo em vez de comer aquela picanha e também está tudo certo. A opinião e a opção é de cada um. O vídeo ficou longo, mas não tinha como não ser longo. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Valeu e fui!